vamos ter a aula de língua portuguesa sobre produção textual. E nós vamos falar de um outro gênero textual, nós chamamos ele de resenha, tá bom? Para vocês entenderem o que é uma resenha, eu peguei aqui um exemplo que tem lá no suplemento infantil, no começo da apostila de português, a parte onde fala o que acabei de ler, né? Que é o que a Beatriz Silva Lima, de 9 anos, ela faz um comentário sobre um livro que ela leu. Então eu vou ler para vocês aqui o comentário dela, tá? Beatriz, aluna do 5º ano do Colégio Campo Belo, já recomendou o livro Estátua, da editora Companhia das Letrinhas, por R$ 31, para várias amigas. Eu amei, foi o melhor livro que eu já li, diz a menina de 9 anos. Na história dos autores Steve Barlow e Steve Skidmore, a chegada de uma professora substituta na escola desencadeia uma série de acontecimentos estranhos. Desconfiados, alguns alunos começam a achar que Dona Dusa é, na verdade, uma vampira e decidem fazer uma armadilha para ela. No dia seguinte, porém, um dos meninos falta à aula porque virou uma estátua. Ao longo da narrativa, outras crianças também ficam imóveis. O livro deixa a gente muito curiosa, é super emocionante, conta a Bia com seus olhos brilhando e cheia de entusiasmo, tá bom? Esse nome que tá aí, Marina Galeano, ela foi a jornalista responsável para entrevistar a Beatriz, para perguntar para Beatriz sobre esse livro que ela leu, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui dentro deste retângulo. Essa parte que eu destaquei desta reportagem aqui do livro que a Beatriz leu, nós chamamos de resenha, tá bom? Então, a resenha não é um texto que você vai inventar, que você vai tirar da sua cabecinha, ou que você vai ver uma imagem e falar, vou criar um texto a partir desta imagem. Não. A resenha, ela é escrita de um livro ou de um filme. Então, é uma maneira clara e mais simples de contar o que tem naquele livro ou o que aconteceu naquele filme, mas sem contar o final, tá bom? Sem contar o final. Por exemplo, aqui nesses comentários da Beatriz sobre o livro Estátua, ela faz um comentário sobre o livro, né? Ela fala quem são os autores, ela fala o que acontece, né, com a chegada da professora, que todo mundo acha que ela é uma vampira, e que aí o menino falta na escola porque virou uma estátua, tá bom? Mas ela não conta o final, a gente não sabe o que aconteceu no final, tá? E aí ela faz um comentário, uma observação dela sobre o livro. Olha o que ela fala, o livro deixa a gente muito curiosa, é super emocionante. Então, isso é a visão da Bia com relação ao livro. Pode ser que uma outra criança leia este livro, A Estátua, e ela vai falar, não é tão super emocionante como a Bia falou, e nem me deixou tão curiosa, né? Ou então pode ser que uma outra criança leia, uma outra pessoa, e ela vai ter outros sentimentos com relação a este livro por causa... porque cada um que lê um livro ou assistiu um filme tem uma percepção diferente, tá? Então, olha aqui do lado, ó. A Beatriz fez uma resenha do livro Estátua. Ela relatou as partes principais de uma maneira bem simples e clara, tá bom? E no final, ela ainda deixou um comentário dela sobre a opinião dela, tá? Agora nós temos aqui, ó, uma resenha do filme Procurando Nemo. Então, vou ler para vocês, tá? É a história de Merlin, um peixe palhaço que perde quase toda a família durante um ataque de um predador. E assim ele se torna um pai super protetor de seu único filho, Nemo. Isso deixa o peixinho envergonhado. Para provar que é corajoso, ele resolve nadar no mar aberto e é capturado por um mergulhador. Decidido a encontrá-lo, Marlin nada por todo o oceano, enfrentando todo tipo de perigo ao lado de Dory, um peixinho fêmea
muito simpático, mas com um grave problema de perda de memória recente. Nesta aventura no fundo do mar, todos os tipos de criaturas marinhas aparecem, como cavalos marinhos, tubarões, águas-vivas, tartarugas, baleias, etc. Parte do filme acompanha a viagem de Marlin e Dory à procura de Nemo, e a outra parte mostra a nova vida de Nemo, aprisionado em um aquário com seus novos amigos. É um filme cativante que relembra muitos valores familiares. Eu já vi aqui que tem um erro de ortografia, né? Aqui, ó, é decidido. Faltou o dia aqui no meio, tá bom? Só pra vocês saberem que é decidido, tá bom? E eu não sei esse Marlin, né? Vocês entenderam aí o nome do pai do Nemo, tá bom? Então, olha só. A pessoa que escreveu essa resenha, ela contou as partes principais do filme, coisas importantes que acontecem no filme, falou dos personagens, mas ela não contou o final da história. Ela não fala no final aqui se o pai encontrou o filho, se o filho continuou com os amigos lá no aquário. Ele também não fala se a Dory, que é um peixinho muito simpático e tem um problema de perca de memória recente, se ela melhora dessa perca de memória recente. Então, são tudo comentários que criam curiosidade nas pessoas para querer assistir esse filme, tá? Então, quem não assistiu, vale a pena assistir. É muito legal esse filme, tá? E no final, o escritor aqui desta resenha, ele ainda faz, ó, um comentário dele, do que ele acha do filme, ó. É um filme cativante que relembra muitos valores familiares. Isso é uma observação, é a visão da pessoa que escreveu essa resenha. Então, quando vai escrever uma resenha, tem que ter o título pra gente saber de qual filme tá escrevendo, tá bom? Então, a resenha do filme Procurando Nemo. Tem que ter, tem que contar mais ou menos o que acontece no começo, no meio e no fim, e deixar um comentário do que você pensa a respeito desse filme, tá? Aqui nós temos a resenha de Enrolados. Então, vamos lá, vamos ler. Era uma vez, em um reino, uma menina dos cabelos longos e loiros, que tinha por volta de 18 anos de idade e o sonho de conhecer o mundo além de seus olhos. Ela foi sequestrada quando ainda era um bebê por uma bruxa malvada, em busca da juventude eterna, e a manteve presa em uma torre escondida neste reino, onde cavalos comandam exércitos e camaleões são seus melhores e mais fiéis amigos. E o bandido charmoso de coração nobre acaba virando o príncipe encantado que cede aos encantos da bela princesa, e juntos se aventuram em busca da verdade, do amor e de reencontrar sua família. Mas no seu caminho, muitos perigos irão encontrar até que seus sonhos possam se realizar. É um filme sensível, delicado e com boas e engraçadas cenas que prende a sua atenção do começo ao fim do filme. Rapunzel é um filme para meninas, mas nesta versão, meninos são bem-vindos. Olha aqui, ó, mais um errinho de ortografia, tá? Aqui falta o A. Bom, gente, esses errinhos de ortografia é tudo erro de digitação, tá? Na hora que a Pro digitou aí, não, o dedo pulou e não apertou o A, tá bom? Acontece. Então, vamos lá, ó. Observem, o escritor da resenha colocou o título, ele contou mais ou menos o que acontece no começo, no meio e no fim da história, mas ele não contou o final. Qual é o desenrolar dessa história? Rapunzel consegue ficar fora da torre? Ela consegue fugir da bruxa má, né? Da bruxa malvada, na verdade, ou bruxa má, que sequestrou ela quando ela era um bebê, né? Então, e ela e o bandido charmoso aqui conseguiram realizar os seus sonhos, né? Então, ele não conta isso na resenha, mas ele faz um comentário do ponto de vista dele com relação ao filme. Ele falou, é um filme sensível, delicado e com boas e engraçadas cenas que prende a sua atenção do começo ao fim do filme. E olha que interessante esse comentário que o escritor fala. É um filme para meninas, mas nesta versão meninos são bem-vindos. Isso quer dizer que os meninos também podem gostar desse filme, apesar
de ser o filme sobre uma princesa, né? Então, todas as aventuras, tudo que há no filme pode ser interessante também para os meninos, tá? Então, ó, produzindo uma resenha. O que vocês vão fazer? Seguindo os exemplos de resenha que eu mostrei aí, né? Nós temos o exemplo do que a Olivia fez do livro que ela leu, Estátua. E nós temos o exemplo do filme Nemo e do filme Enrolados, né? O filme Nemo é Procurando Nemo, o nome do filme, tá? Então, ó, você vai escolher o filme que você mais gosta e escrever uma resenha em seu caderno de língua portuguesa, ok? Não esqueça, coloque o título. Lembra que, ó, tem que ter o título, a resenha do filme Procurando Nemo, resenha do filme Enrolados, né? A Beatriz, resenha do livro Estátua. Então tem que colocar sobre o que vocês estão fazendo na resenha. Utilize parágrafo, tá bom? Façam os parágrafos bonitinho. Põe o dedinho aí para demarcar o espaço do parágrafo, tá? E coloque a sua opinião sobre o filme no final. Não esqueça disso, tá? De colocar a sua opinião sobre o filme.